Boa noite, meus amados. Vamos nos colocar de pé para começar o nosso culto de ensinamento hoje, e nós vamos estar orando nesta noite, agradecendo a Deus, porque é muito bom essa oportunidade de estarmos aqui. É muito bom poder rever os irmãos, né, durante a semana, dar um pouco de alegria para o pastor, né? Porque de fato, que bom que a Duda pode estar aqui hoje também. Isso é muito bacana. Então, que Deus abençoe todos vocês. E vamos hoje, que o assunto é extremamente interessante, né? Nós estamos aí no simbolismo, agora nós já entramos bem forte nos simbolismos aí, né? E nós vamos começar a trabalhar essa visão mais histórica, mais simbólica. Então, nesse momento, nós vamos estar orando e agradecendo a Deus, amém? Vamos orar? Pai Santo, Pai Bendito, na Tua presença nós nos colocamos. Sabemos das nossas limitações, Senhor Jesus. Sabemos que é só o Senhor que é o doador de todas as coisas. As nossas fraquezas, Senhor, entregamos a Ti. As nossas limitações intelectuais e espirituais também entregamos a Ti. Fortifica a nossa fé, Senhor Jesus. Sabemos que o batalhar do cada dia, Senhor Jesus, nos enfraquece em muitos momentos, mas revigora-nos, Senhor Jesus, segundo a Tua graça. Sustenta-nos, Senhor Jesus, na Tua perseverança. Abra o nosso entendimento hoje, nos dá, Senhor Jesus, condição de entender as Tuas Escrituras, e abençoa, Senhor Jesus, o Teu povo, para que essas coisas, Senhor Jesus, todos esses ensinamentos, fiquem nos corações de cada um. Pai, pedimos que o Deus Espírito Santo venha estar no nosso meio, nos fortificando, nos ajudando, Senhor, e nos guiando. Nós somos gratos, Senhor Jesus, pela oportunidade de expor a Tua palavra, as Tuas verdades. Pai, mais uma vez, perdoe as nossas limitações, perdoa os nossos pecados, Senhor Jesus, e guia-nos, Senhor Jesus, imensamente aos mares da Tua verdade. É isso que pedimos e agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus, meus amados, por todos vocês que estão presentes. Nós paramos, meus amados, no verso 5, no verso 6, nós íamos dar início ao verso 6, o pastor explicou a respeito da água e do fogo, né, como símbolo do Espírito Santo, de purificação através das provações, né? Nós não falamos sobre o mar. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 4, vamos ler o capítulo 4 todo, e a gente vai dar início também ao capítulo 5 hoje, se Deus quiser. Vamos terminar o 4 e o 5. É porque os detalhes eram tantos que é melhor que os irmãos aprendam do que simplesmente a gente sair por aí passando por cima e os irmãos não têm uma visão plena. Para variar, o pastor perdeu o óculos e ele precisa do óculos para achar o óculos. Então fica difícil, né? Eu estou sem óculos, como é que eu vou achar o óculos, né? Mas vamos lá, capítulo 4. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como que a trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e do trono alguém sentado. E este que se assenta, e esse que se acha sentado, é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. E ao redor do trono também 24 tronos assentados neles, e 24 anciões vestidos de branco, em cujas cabeças estão as coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões. Diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos, e por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos
ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ação de graças aos que se encontram sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive depois pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, e todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém? Irmãos, o capítulo 4, pode sentar. Irmãos, capítulo 4 e capítulo 5, nós estamos falando qual que é o foco principal desses dois textos. Pode falar alto, irmã? O trono. Irmãos, nós vamos dar continuação ao versículo 6, mas antes de nós fazermos isso, deixa eu fazer uma recapitulação, tá? Vocês percebem que há uma reunião em volta do trono, vocês percebem os traços que o trono proporciona. Agora nós vamos continuar falando, preste bem atenção no detalhe. Nós estamos falando de trono, e há o que em volta do trono? Os representantes dos homens na terra, que são os santos, que são os 24 anciãos, que são quem? Quem são esses 24 anciãos? Anciões? Quem são? A representação da igreja do Antigo Testamento com as 12 tribos e a representação da igreja do Novo Testamento. Exatamente, irmã Graça. É a representação dos crentes do Antigo Testamento e os crentes do Novo Testamento. De uma forma geral, representa toda a igreja em todas as eras, ou seja, todos os santos salvos em todas as eras. Isso já responde uma pergunta bem interessante: como que as pessoas do Antigo Testamento eram salvas? Então vocês percebem que no Antigo Testamento também haviam santos, haviam salvos também, que estavam diante de Deus. E a gente sabe disso porque que esses anciãos e esses 24 anciãos representam tanto a igreja do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Por que a gente sabe disso? Porque o próprio livro de Apocalipse explica isso no capítulo 14, né? Então nós já estamos sabendo de todas essas coisas. Então, só para recapitular, então nós temos uma assembleia de santos. A pergunta que eu faço para vocês, uma visão agora de Roma no primeiro século, como que um rei fazia para ir à guerra e julgar uma nação, corrigir uma nação ou subjugar uma nação? O que um imperador fazia? Ele convocava os representantes do teu povo, que eram os parlamentares, aqueles que falam, os parlares, né? Que a gente tem aqui, os parlamentares, ou seja, eram os representantes dos povos, dos seus povos. Então, cada um que está no Senado, ele representava o próprio povo e a sua região. E o que era feito? Esses homens juntavam-se com o imperador para orientar o imperador ou apoiar o imperador, fazendo o que? Cedendo soldados, cedendo homens para as guerras. E mais próximo do rei havia os conselheiros, e aqueles que estavam mais perto. Nós já vemos isso, que os 4 seres viventes são os principais homens que executam as ordens, e são 4. São 4 seres viventes que nós lemos. Eu estou só falando na representação, que isso representa um governo romano também. É a mesma ideia, é uma paródia, muito similar, é uma símile, né? É muito similar.
E vocês prestarem atenção, o governo romano, o governo greco-romano, depois de Alexandre o Grande, ele não teve filhos. E o que ele fez, irmãos? Ele dividiu todo o seu império em 4 partes. É o tetrarca. Quando vocês ouvirem na Bíblia, o fulano é o tetrarca, quer dizer que ele é um dos 4 imperadores. Então tem os Seleucidas, aí você vai ver os de Roma, você vai ver que cada um desses homens, eles reinam numa região muito grande. Aí vocês vão ver a similaridade desses 4 que estão mais próximos do imperador. Então você vê tendo uma representação de um grande imperador que domina grandes áreas e ele julga com apoio do Senado, com apoio dos seus governadores, enfim, essa é a imagem. Por quê, irmãos? Porque é um trono. Há essa similaridade. Irmãos, eu já falei isso antes, vou falar de novo. É impossível que você leia o Apocalipse de forma correta se você não conhece história da igreja, história greco-romana, história greco-persa, se você não conhece o sistema de governo, se você não conhece as religiões, você não vai fazer uma leitura adequada do livro de Apocalipse. Sinto muito. Se todos os outros livros da Bíblia nós conseguimos fazer uma leitura simples e dá para entender, o livro de Apocalipse é totalmente diferente dos outros, tá? Mais uma vez eu vou dizer, nós temos vários apocalipses nas Escrituras. Irmãos, só para vocês entenderem, o primeiro apocalipse canônico das Escrituras é 1 Colossenses, 1 Tessalonicenses, escrito por Paulo. Nem os teólogos liberais conseguem dizer que 1 Tessalonicenses não é de Paulo. Nem eles conseguem. Não dá. E isso nós estamos falando de 1 Tessalonicenses, irmãos, no ano 40. Ou seja, Cristo morreu aproximadamente no ano 30. Aos Tessalonicenses possivelmente é escrita antes do ano 50. Nós estamos falando de 48. Então menos de 28 anos, menos de 20 anos, nós já temos comunidades cristãs estabelecidas com liderança em vários locais, na diáspora inteira. Crente para tudo que é lado já. 20 anos depois, é um negócio assim absurdamente fantástico. E o apóstolo Paulo já começa a falar. Se vocês lerem o 1 Tessalonicenses, aí é a primeira vez que vai se mencionar acerca dessa verdade vindoura, do escatos, do final das coisas, essa visão mais apocalíptica, mais revelacional. Outros livros que nós vamos encontrar que são clássicos são as 3 visões apocalípticas que estão nos evangelhos. Mas lembrando, irmãos, que os evangelhos são posteriores às cartas de Paulo. Entendeu? Nós estamos já chegando perto do ano 60, é que começa a se escrever os evangelhos, assim como o Atos dos Apóstolos e assim como o Evangelho de Lucas. Então nós temos uma data bem posterior, tá? Próximo dos anos 60. Então, se nós entendemos tudo isso que eu estou falando, vocês vão perceber que o livro do Apocalipse, ele é um livro que exige um profundo conhecimento dos símbolos, da cultura e das religiões, tá? Engraçado, irmãos, que as pessoas, elas tratam esse livro de forma tão indulgente, de forma tão simplista. Pegam grandes homens na história que eles se negaram a interpretar o livro de Apocalipse por considerá-lo um livro extremamente difícil. Agora, o alecrim dourado, nasceu num campo sem semear, não sabe grego, não sabe hebraico, não sabe latim, não conhece história, não conhece crítica textual, não conhece o texto crítico, não conhece absolutamente nada das religiões do primeiro século, esse lindão, ele quer interpretar o livro do jeito que ele acha.
É difícil, tá, irmãos? É difícil. Mas passando. Então, irmãos, nós paramos no verso 6, tá? E o verso 6 está escrito assim. Gente, nós só falamos 6 versículos. Misericórdia. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal. Faz sentido para vocês isso? Um mar de vidro como um cristal. Eu acho que eu iniciei explicando para os irmãos a questão do mar. O mar, sobre a perspectiva desse povo durante o primeiro século, eles eram muito temorosos a respeito do mar, tá? Pode ser que essa expressão ela possa também fazer alusão a um acontecimento que houve com Jesus Cristo, né? E qual é esse acontecimento? Acontecimento esse, são dois. Um, em que Cristo, de repente, numa hora da noite, ele caminha sobre as águas e vai até os discípulos. Você vê que a religião daquela época era tão entranhada nos discípulos de Cristo, que a Escritura nos deixa bem claro que eles achavam que era um aeon, que era um fantasma. Vocês têm uma ideia? E Cristo, naquela provação daqueles homens que ia passar pelo mar, esse mar que na verdade não é um mar, né? Mas é o chamado Mar da Galileia, que é uma grande lagoa. A palavra Galileia vem da palavra Galil, que significa redondo, porque ele é arredondado, né? Em formato de coração, né? Tem 22 km por 12, alguma coisa assim. Então aquela região de Cafarnaum, todo o ministério de Cristo aconteceu por ali. E interessante também que é a região onde Josué também exerceu todo o seu ministério. Jesus e Josué, o mesmo nome. Essa é a ideia, tá? Essa é a ideia. Então, irmãos, a essas semelhanças agora, nós estamos vendo aqui, e havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal. Era muito comum na cultura dessa época as pessoas temerem demais o mar, porque do mar é que vem todo o mistério. As criaturas que são citadas, né, no Antigo Testamento, o mar que de uma hora para outra ele virava e engolia as embarcações, os corpos sumiam, nunca mais apareciam. Alguns acreditavam que eram portais para outros mundos, ou às vezes era algum tipo de sereia, né, das culturas que iam lá, pegavam os homens, os hipnotizavam, eles lançavam os barcos nos mares e eles morriam. Então havia muito medo. Também tinha um exército especialista grego, né, nessa área do mar. Então tudo que era temoroso e ruim vinha do mar. E lembrando, irmãos, também que o livro de Apocalipse ele parte também, tá, de um conceito muito interessante. No meio acadêmico a gente chama de mito fundante, tá? Porque o Êxodo, irmãos, ele é um mito fundante. O que seria isso? Gente, mito não significa que é uma história inventada, tá? O mito é uma narrativa. A palavra mitói, ela traz a ideia de como contado. Como eu conto. Então, como eu vou contar a minha história é uma narrativa. Por quê? Porque eu decido contar aquilo que é condizente ao momento que eu vou contar. Por exemplo, se eu for contar alguma coisa minha para os irmãos, ela vai ser referente ao assunto em que nós estamos comentando. Se vocês mudarem de um outro assunto e eu tiver que falar da minha vida, vai ser a minha vida contada sobre uma outra perspectiva, atendendo quem? Atendendo a quem me pergunta e a situação que é perguntada. Vocês entenderam isso? Por isso que a história é assim. Você pergunta, nossa pastor, como é que foi a sua infância? Eu vou contar, a minha infância foi assim, 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 assim. Parei na minha infância. A minha narrativa, ela escolheu ignorar o meu período de adulto, as minhas relações de adulto, e a que ponto eu cheguei a ser adulto. Por quê? Porque qual é o foco principal?
A minha história de infância. Por quê? Porque eu precisava contar essa história atendendo uma necessidade específica. Então a minha narrativa, eu escolhi o que ignorar e escolhi o que contar. Isso é história. Então a história, ela não engloba todos os acontecimentos em todos os tempos. Ela parte de uma perspectiva. Por isso que você vai encontrar Isaías no templo, Isaías no centro, lá no palácio, um profeta palaciano, e ao mesmo tempo nós temos um outro profeta, Amós, profetizando ao mesmo tempo. Só que um para os plebeus, para os homens comuns, e outro dentro do palácio. Por quê? Porque eles estão falando as mesmas verdades de Deus, de um jeito diferente, mas atendendo uma necessidade que Deus estabeleceu. Então, a gente chama de mito fundante por quê? Porque o livro de Êxodo, ele é a narrativa da libertação do seu povo. Tudo na nação de Israel é baseado em Êxodo. É baseado em Moisés, é baseado na história da libertação, tudo baseado aí. Agora nós temos uma narrativa aqui, nós temos um mar. Só que sob a perspectiva dos homens, o mar é algo amedrontador. Só que agora nós temos a perspectiva do mar, da onde? Do trono. Ou seja, os homens olhando para o mar, tudo dá medo. Mas sobre a perspectiva do trono, o que é o mar para Deus? Nada. Ele é como vidro. Ele é limpo. Ele é transparente. Então agora, o que está acontecendo aqui? Os homens, os 25 anciãos estão na frente, estão lá em volta do trono, e para o mundo aquilo que amedronta, ou seja, a mensagem que vai ser tirada do trono, ela é amedrontadora, mas sobre a perspectiva do trono, ela é tranquila. Lembrando de um dos mitos fundantes, né, vamos falar assim, sobre a história do Êxodo, o que acontece, irmãos? Qual foi o grande obstáculo na vida de todo o povo de Deus, que eles acharam, acabou para nós? Quando foi? A travessia do Mar Vermelho. De um lado montanha, do outro faraó, e na frente o mar. E agora, sob a perspectiva deles, o que aconteceu? Acabou. Sob a perspectiva de Deus, acabou não. Moisés, toca aí na água aí. E o mar, ele é vermelho, vocês vão perceber. Por quê? Porque esse mar, ele vai ser mesclado com fogo. A cor avermelhado, vivo, provação. O que é fogo na Bíblia? É provação, é purificação. Então o mar que purifica o povo. Por isso que você vai ver as citações do próprio apóstolo Paulo, dizendo que o povo foi batizado aonde? O povo do Antigo Testamento? No Mar Vermelho. Inclusive a tradução está errada, tá? É Mar de Junco. Eles não atravessaram o Mar Vermelho, eles atravessaram o Mar de Junco. Mas isso é uma outra história. Então, por que Mar de Junco? É porque tinha uma plantação que fazia com que a água ficasse vermelha. Era o junco que fazia isso. Era conhecido como Mar de Junco. Tá? Não é o Mar Vermelho que vocês veem em algumas Bíblias que tem lá a trajetória. Não é aquilo lá não. Isso aí a gente vai ver isso depois, tá? Mas enfim, o que acontece? Então, o mar é de vidro na perspectiva de Deus. Para o homem é turbulento. Vocês viram, por exemplo, quando o mar se revoltou e estava lá os apóstolos quase morrendo e Cristo estava fazendo o quê? Tirando um cochilo. Água voando, aquele vento danado. Gente, realmente dá umas ondas danadas lá no Mar da Galileia. Eu já expliquei isso para vocês em algumas pregações. Existe um vento que ele bate no Monte Hermon e ele desce, ele faz um duto, porque é uma parte muito alta, uma cadeia de montanhas. O vento que vem por cima na troca de ar bate e ele desce. E quando ele desce, ele sai soprando na água e vai fazendo uma bagunça danada. E era assim, ó, do nada acontecia.
E todo mundo que navegava por ali tinha um medo danado disso acontecer. Aí o que acontece? De repente esse mar e tal, e a gente tem até um hino muito lindo a respeito, dizendo: mestre, o mar se revolta, as ondas me dão pavor, o mar se reveste de trevas. Aí você percebe o que? O anseio desse medo. E eles estão lá todo medo, e como Jesus está? Como se o mar fosse de vidro. Ele não está nem aí, absolutamente. Jesus não está nem aí. E de repente vão lá e acorda Jesus. Aí Jesus levanta e fala o quê? Aquieta-te, mar. E o mar cessou, e as ondas, o mar se tornou como de vidro. Então essa é a perspectiva do trono. E por que ele está dizendo essa mensagem? Por quê? Porque quando as provações vierem para o mundo, está tudo de cabeça para baixo. Mas sobre a perspectiva do trono, Deus está no controle. E os seus santos, eles estão tranquilos. Então o trono representa todos os crentes salvos em todas as eras. Nós já sabemos disso. Então nós acabamos de explicar sobre isso, né? Sobre o mar, né? A calmaria do mar. Irmãos, e como eu disse também, existia também, meus amados, eu acho que já expliquei isso, a questão da tina batismal, né? A pia de lavar as mãos para entrar no Santo dos Santos. Porque, irmãos, a posição que se encontra todos esses elementos no céu é um trono. Sim, é um trono, mas Deus governa do templo, porque ao mesmo tempo que é um trono, ao mesmo tempo é o templo. Então todos os elementos que ali estão, o candelabro de 7 tochas, as 7 tochas, você vai ver o trono ali no centro, você vai ver a escada que vai para o trono, vocês vão ver que o lugar é santo, os anjos falam santo, 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 você vê que é um local de adoração também. Irmãos, nos últimos versículos do capítulo 4, nós temos 5 versículos só de doxologia, só de adoração. É a igreja, ou seja, os anciãos entregando suas coroas, se prostrando diante dele, é os anjos sem cessar falando santo, santo, é o outro falou aquele que era, aquele que há de vir. Vocês vão ver a palavra doxologia, né? Doxa é palavra, tá? É louvor, logia é falar, doxa é justiça, é louvor, é falar bem. Então essa logia, essa doxologia está o tempo todo no trono, mas vai ter um momento que ela vai parar. Isso vai ser muito interessante também. Então, irmãos, e isso também, por que eu sei que eu estou falando é exatamente isso? Porque não basta o pastor falar, né? Tem que provar. Então, será que o mar é isso mesmo, tudo que eu falei? É possível, mas e se eu pegar algum texto isolado da Bíblia eu consigo explicar? Vamos fazer o seguinte, a gente vai pedir para o próprio livro de Apocalipse explicar isso para nós, pode ser? Então vamos lá, Apocalipse capítulo 15, versos 2 e 3. Irmãos, qual que é a regra áurea da hermenêutica? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então vamos lá? Olha só o que vai acontecer, aquilo que eu falei, tudo que eu acabei de explicar. E vi como mar de vidro misturado com fogo, ou seja, provação. Você vê que o fogo aí é que depura. E também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinha as harpas de Deus, e cantava o cântico de Moisés. Quem que é esse Moisés? O servo de Deus. O cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos santos.
Irmãos, mais uma vez, isso aí remete a Gênesis 19. O que aconteceu quando o povo passou pelo deserto e chegou do outro lado? O que aconteceu, meus amados? Miriam já catou um pandeirinho e o povo inteiro começou a fazer o quê? A louvar a Deus. Então, mais uma vez, o texto de Apocalipse aponta para o passado, fazendo uma referência para o futuro, explicando o que está acontecendo. Então é exatamente o que eu disse, tá? E no meio do trono, e ao redor do trono, olha, e no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais, cheios de olhos, por diante e por detrás. Misericórdia, imaginando os amados? Você com uma visão dessa? Tinha 4 seres agora, 4, tá? Cheio de olhos, por diante e por detrás. O que será que é isso? Nós estamos voltando já para o texto de novo de Apocalipse, tá? É isso que vocês estão perguntando? Não, né? É isso? Vocês acharam aí, né? Nós estamos no verso 6 já, né? É isso mesmo, isso mesmo. É isso aí, nós estamos no verso 6, a segunda parte do verso 6. Então nós temos aí 4 seres. A primeira coisa que nós vimos é que eles estão cheios de olhos, por diante e por detrás. O que será que é isso? Que seres são esses? Mas antes de nós respondermos quem são esses seres, e porque esse mundaréu de olho, né? Quantos são os seres viventes, meus irmãos? 4. E o que será? Por que 4? Por que não 6? Por que não 8? Por que não 10? Por que 4? Porque representa a totalidade da criação. Gente, a gematria hebraica, ela está muito presente também aqui. Esse número 4 significa os 4 ventos da terra, significa os 4 cantos da terra. Então, os 4 cantos da terra significa o quê? Que a terra é quadrada? Não, significa a totalidade da criação, toda a terra. Por que essa expressão 4? Vocês querem saber etimologicamente por que tem esse negócio de 4? Porque, irmãos, a perspectiva cananeia, tá? Do panteão cananeu, aonde o povo hebraico estava ali no meio, o povo de Israel estava misturado, a visão, irmãos, era que o mundo era quadrado, a terra era plana, e não bastava ser só plana, também era quadrada. Então, quando eles falavam os 4 cantos da terra, essa expressão, ela trazia um peso da cultura que estava em volta. Não que essas pessoas acreditassem que a terra era ou não redonda, tá? Porque já existia um camarada aqui, há 400 anos antes, ele já tinha provado que a terra era redonda. E detalhe, ele sabia até a medida da circunferência da terra, e ele acertou. Isso é uma outra história. Mas enfim, dentro dessa cultura, eu passo no privado para vocês depois, mas dentro dessa cultura judaica e suas raízes que começam nessa região de Caná, os cananeus ali, então eles tinham uma perspectiva que o mundo era quadrado. Sim, plano quadrado. Não basta ser chata a terra, tem que ser quadrada também, né? Mas isso, gente, é uma perspectiva de linguagem já. Possivelmente, alguns já tinham uma perspectiva que realmente a astronomia e a astrologia era bem conhecida nessa época, entendeu? O povo já tinha bastante cultura nessa época, provavelmente eles já sabiam que a Terra não era quadrada, mas a linguagem se mantém. Até hoje, quando o Sol ainda não nasceu, que a gente vai falar, o Sol vai nascer. Não é o Sol que vai nascer, é a Terra que vai girar. Mas nós usamos uma linguagem como se fosse o Sol que girasse em volta da Terra. Vocês percebem isso? Então, gente, essa é a linguagem do autor. Isso não expressa uma verdade científica, até porque o livro não se propõe a isso. É só a linguagem do observador.
Então, para mim, de fato, o sol nasce de manhã e ele se põe à noite. E parece que a terra está paradinha e é o sol que anda. E se eu olhar para a terra é quadrada, ela é chata pelo menos. E hoje está mais chata ainda a terra, mas a terra é chata, né? Então vocês percebem que isso é uma perspectiva. Então é isso que está acontecendo. Então, os 4 seres, eles representam a totalidade da criação, a totalidade do domínio de Deus. E porque eles têm óleo por detrás e por diante, associe esses seres que representam a totalidade da terra e agora os olhos. O que isso dá a ideia de quê? Eles prescrutam, eles enxergam, eles veem o que? Toda a terra. Representam o domínio de Deus através da criatura. Então esses seres viventes, que essa palavra ser vivente, ela pode ser traduzida como querubim, pode ser traduzida como serafim, pode ser traduzida de várias formas. Por quê? Porque esses seres viventes, eles estão diante do trono de Deus e eles representam a criação. Eles estão mais próximos do trono, ou seja, são seres que estão a serviço de Deus, e nós vamos ver isso muito claro daqui a pouco. Mas então, olhos por quê? Porque chama-se uma penetração intelectual esses olhos, porque os olhos conseguem ver, porque lembra dos olhos são a janela da alma? Os olhos também vê a alma do outro. Então digamos que é a penetração intelectual, a capacidade de ver e avaliar todas as coisas. Nada escapa à sua visão, não há pontos cegos. Ou seja, aqueles que estão a serviço de Deus, não há ponto cego. Deus está em todos os lugares e Ele tem os seus mensageiros em todos os lugares. Bonito isso, né? Agora vamos responder um pouco quem são esses seres aí. Quem são esses seres? Eu responderia que são querubins. A minha opinião é que eles são querubins. Por quê, irmãos? Aonde que nós vamos ver seres em volta do trono? 4 ainda. Tem 2 profetas imediatos que vocês vão lembrar: Isaías capítulo 6 e Ezequiel capítulo 1. Vocês lembram? Não, o pastor também está achando que está todo mundo com a Bíblia na cabeça, né? Não. Também, né? Mas vocês conseguem lembrar porque nós já falamos a respeito deles. Então olha só, se eu for ler Ezequiel 10, eu vou ler Ezequiel 10 até 22. Por quê? Se vai referir ao mesmo local, os mesmos seres, diante do mesmo Deus, gente, vamos lá, né? Tem pé de burro, rabo de burro, cabeça de burro, orelha de burro, é o quê? Burro, né? Há as semelhanças, mas há também dissemelhanças, como se espera. Por quê? Porque são textos diferentes. Porque se for repetir a mesma coisa que está no outro texto, então não precisava dizer. Então há essas diferenças. Por quê? Porque quanto ao uso é diferente. Então nós vamos ver agora, mais uma vez, o autor de Apocalipse, João, ele está usando os profetas do Antigo Testamento para dizer verdades futuras. Olha só, Ezequiel capítulo 10, de 20 a 22. Já começa, ó. Estes são os seres viventes que vi debaixo de Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos, e cada um 4 asas, e a semelhança de mãos de homem debaixo de suas asas, e a semelhança dos seus rostos eram os rostos que eu tinha visto junto ao rio Queber, aspecto deles, e eles mesmos, cada um andava para diante do seu rosto. Ezequiel 10, 21. Agora abre Ezequiel 1 e lê para mim. Na verdade eu vou ler, tá? Porque já vou adiantando aqui para vocês não precisarem ler. Por que eu citei o 20? Porque ele está afirmando que esses seres viventes são os mesmos seres que ele viu anteriormente. E ele vai explicar, olha,
E aconteceu, no 30º ano do 4º mês, no 5º dia do mês, que eu estando no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e tive visões de Deus. Igualzinho, João. E no 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote da terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor, e olhei, eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, com fogo, revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa como cor de âmbar, que saía meio ao fogo, e do meio dele saiu a semelhança de quê? 4 seres viventes, e esse e a sua aparência tinha a semelhança de homem, nós já vimos isso, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas, e seus pés eram pés direitos, e a planta dos seus pés como planta de uma bezerra, e luzia com a cor de cobre polido, e tinha mãos de homem debaixo de suas asas, e os 4 lados, e assim todos os 4 tinham os seus rostos e as suas asas, uniam-se as suas asas uma a outra, não se viraram quando andavam, e cada qual andava continuamente à frente, e a semelhança dos seus rostos era como o rosto do homem, e do lado direito todos os 4 tinham o rosto de leão, e do lado esquerdo todos os 4 tinham o rosto de boi, e também tinham o rosto de águia, todos os 4. Então, através dessa primeira leitura, nós vamos para a leitura do capítulo 10, e ele explica o que era o querubins. Nossa, tudo isso só para explicar. Não é só para explicar, é porque o que nós vamos descrever daqui para frente no verso 8 já vai estar explicado. Vamos lá? Capítulo 8, verso 8 do capítulo 4. E os 4 animais tinham cada um per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, o que é e que há de vir. Então nós já vemos a primeira posição deles, que é de louvar ao Senhor. Nós não vimos isso em Ezequiel? Eles estavam diante do trono e louvavam ao Senhor. Nós não vimos isso também em Isaías capítulo 6, que eles também estavam diante do trono e louvavam ao Senhor? E os olhos que viam todas as coisas. Então, o mesmo louvor descrito em Isaías 6, de 1 a 4. O que se havia de esperar. Por quê? Porque eram os mesmos querubins. Ele ficou aparecendo. Por quê? Porque esses seres assistem a Deus diretamente no trono. Verso 9. E quantos animais davam glória, honra e ação de graças ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo o sempre. Verso 10. E os 24 anciãos se prostraram diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançaram suas coroas diante do trono, dizendo: irmãos, desculpem, volta um pouquinho, porque eu não expliquei os símbolos que esses animais significam, tá? Vamos lá, tá vendo? Ó, versículo 7, nós pulamos o verso 7, tá? Voltamos no verso 7. E o primeiro animal era semelhante ao leão, o segundo animal semelhante ao bezerro, ou a um boi, e tinha o terceiro animal como o rosto de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Não é isso? Essa versão na minha está escrito isso. Vamos lá. Nós então entendemos que esses seres são seres que enxergam toda a criação, mas eles não só enxergam toda a criação, eles representam toda a criação e o próprio poder de Deus. Vamos lá. As semelhanças é que os rostos são os mesmos que nós encontramos em Ezequiel e em Isaías. A gente vai encontrar as mesmas semelhanças, só que lá são 4, lá são um com 4 rostos, aqui são 4 com um rosto.
cada um representando uma coisa. Por quê? Porque a ideia é representar toda a criação de Deus. Toda a criação de Deus. E como são esses seres e o que eles são? Vamos lá. O primeiro era semelhante a um leão. Gente, o leão, ele é notadamente entre a cultura judaica, helenística, como que força e habilidade e autoridade. Então esse ser, na criação, ele expressa a força, habilidade e autoridade de Deus sobre a criação. E o segundo animal era semelhante a um boi. O boi, ele representa a paciência e a força. Então vocês veem o que? Que Deus, em sua criação, ele deixou impressa na sua criação o que? A força e a paciência. Essas são características desses seres que servem ao Senhor. Por quê? Porque eles representam o caráter de Deus. O próximo homem e o próximo tinha o terceiro animal, o rosto como de homem. O que isso representa? Inteligência. O rosto de homem é a expressão da intelectualidade, a capacidade de raciocinar. Esses seres, ele tem pensamento próprio. Por quê? Porque ele representa o caráter de inteligência de Deus. Aquele que assiste Deus tem que ser inteligente. E esses seres, irmãos, quando abrirem os selos, eles vão executar a ordem de Deus. Vocês vão ver isso posteriormente. Eu vou explicar tudo isso. E o quarto era um animal semelhante a uma águia voando. O que isso significa? O que uma águia voando faz? Você já viu o falcão peregrino? Que chega a mais de 230 km por hora? Ele passa tão rápido que você nem vê. Significa rapidez. Ou seja, Deus determina e os seres executam. E como eles executam? Com autoridade, habilidade, força, paciência, inteligência e rapidez. É assim que eles fazem. Esses seres que assistem ao Senhor, eles fazem isso. Então, quando Deus executar as suas ordens, através dos arcanjos e ao soar da trombeta, faça, e será feito. É assim. Interessante, né? Então, por ser 4, faz referência à totalidade da criação, os 4 cantos da terra, os 4 ventos, ou seja, eles executam uma obra do Senhor em toda a terra. Eles trabalham para o Senhor, esses seres viventes, aquele que assiste diretamente do trono. Agora, mesmo diante de tudo isso, agora nós vamos ver a parte doxológica, tá? E os 4 animais tinham cada por si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, ou seja, eles prescrutam e veem todas as coisas, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e há de vir. Todas as suas ações, todas as ações desses seres denotam louvores a Deus. Todas as suas atitudes são de louvores a Deus. Por isso que eles assistem ao Senhor diante do trono. E os 4 animais, olha só, esses 4 animais com todas essas características, verso 9, davam glória, honra, ação de graça ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo o sempre. A palavra ação de graça, tá, irmão? Eucaristos, Eucaristia, a palavra aqui, essa ação de graça, significa que por causa de ti nós somos sustentados. Isso que a palavra graça significa. Ações de graça é louvor àquele que te sustenta. Diretamente significa louvor a um Deus, tá? Verso 9, já acabei. Verso 10:
E os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e o adoravam, o que vive para todo sempre. E lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: digno é o Senhor de receber a glória, a honra, o poder, porque tu criaste todas as coisas por sua vontade são e foram criadas. Gente, vocês estão vendo o que está acontecendo no céu aqui? Gente, está um reboliço danado no céu. Primeiro os seres viventes já estão prostrando diante dele, dizendo santo, santo. Daqui a pouco está lá os anciãos todos pegando suas coroas, entregando para Deus e louvando e falando: por que será que está esse movimento todo? Irmãos, porque alguma coisa grande vai acontecer. Por que estão todos louvando? Por que estão todos entregando suas coroas? Por que está todo mundo rendendo graça, se prostrando diante de Deus? Por quê? Porque alguma coisa vai acontecer. Isso é um prelúdio para introduzir um novo acontecimento. Presta bem atenção, irmãos, nada no texto está aqui à toa. Se você for ver uma tragédia grega, um teatro grego, quando os autores começavam a se movimentar, fazer muito barulho, e as pessoas começavam a prestar mais atenção no que estava acontecendo, porque está um rebuliço danado. Você está distraído, mas de repente parece que está tudo muito calmo, muito tranquilo. De repente você escuta um barulho, um tiro, uma bomba, sei lá, todo mundo fica atento. É isso que está acontecendo aqui. Está todo mundo voltando-se para Deus, focando no trono, porque do trono vai acontecer alguma coisa. Você vê que está todo mundo focado no trono agora. Os seres viventes estão focados no trono, os anciãos estão focados no trono. Olha só, você vê, e os animais ali, os seres viventes, os querubins, eles não cessavam de dar glória. Glória, 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 e pá, caindo. E daqui a pouco os anciãos vendo aquilo, onde que os anciãos estavam? Em seus tronos. Eles abandonaram a sua autoridade de julgar, porque quem está no trono julga. Eles deixaram de julgar, porque eles estavam assentados ali com as suas vestes brancas, por causa de quê? Porque eles mereciam estar ali, e eles tinham uma coroa, que significava aliança com Deus, e um excelente trabalho, autoridade. Então eles abandonaram a capacidade de julgar, e abandonaram sua autoridade e colocaram aos pés de Deus. Está todo mundo focado no trono. Por quê? Porque Deus vai falar. Olha só, aí quando eles lançaram suas coroas diante do trono, não bastou isso não. 11, ele fala: digno é o Senhor de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas, e por sua vontade são e foram criadas. Vocês veem que para cada ser vivente que está ali, foi dado as principais palavras de autoridade: glória, honra e poder. Vocês percebem? Por quê? Porque tudo criaste. Essa é a ideia. Ou seja, estão todos focados nele, em Deus. Olha só, então tudo, o louvor, a adoração descrito aqui, nos traz a ideia da magnitude e autoridade que exala do trono. Este é verdadeiramente o lugar onde Deus reina soberanamente. Agora nós vamos para o capítulo 5, verso 1. Capítulo 5, verso 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vocês perceberam que todos os acontecimentos que foram feitos nesses 4 últimos versículos, que são só doxologia, foi só para apontar para uma coisa:
qual coisa que era? O epistógrafo, o livro com 7 selos. Todo mundo estava focado em Deus. Por quê? Porque a ideia agora que do trono vai vir uma ordem. Deus vai executar alguma coisa que ele já tinha planejado anteriormente. Você vê que o livro não vai ser escrito. O livro já estava escrito. E o livro já estava selado. Não existe plano B para Deus. Então, o livro com 7 selos significava que ele já era um projeto fechado e já estabelecido. Ele estava aguardando um momento para que ele desse execução. Por quê? Existe alguma problemática nesse selo que deve ser explicado. Por que que até agora esse livro não foi aberto? Vamos lá, irmãos, esse livro é chamado de epistógrafo, tá? Epistel significa por todos os lados, dentro e fora. Grafoi ou grafê em grego significa literalmente escrever. Então, o livro literalmente, se você for ver lá no grego, significa que o livro está escrito por dentro e por fora. Isso é extremamente incomum, porque é um rolo. Então, se você escreve por dentro e por fora, a parte de fora fica desprotegida, né? E se um livro está selado, por que está escrito por lá de fora se dá para ver o que está escrito por lá de fora? Né? Mas assim, irmãos, o que acontece? O epistógrafo, ele era um livro que era muito usado para documentos importantes, de pessoas importantes, nesse período do primeiro século na Grécia. Geralmente era um testamento, geralmente era posse de terra, e às vezes, irmãos, esse livro que era selado 7 vezes também, era um livro selado de rolo, às vezes era um plano militar para invadir alguma área. E esses 7 selos eram uma garantia eficaz de que ninguém tinha visto esse plano, a não ser quem? O imperador. Aquele que é o Senhor da guerra, que planejou executar. E agora ele está endereçando esse livro para alguém. Por isso que ele está selado, porque só tem uma pessoa que pode abrir. É aquela a qual a pessoa queria que o remetente recebesse. Ou seja, tem um que queria e só um que poderia abrir. E nós vamos dar seguimento a isso. Então, você vê que agora o foco era para apontar o momento em que o Senhor Deus revela um elemento diferente na cena, que é quem? Os 7 selos, o livro com 7 selos. Então, irmãos, esse livro, ele é extremamente misterioso, né? O que eu coloquei aqui? Vamos lá. O epistógrafo, nesse contexto, um documento de ordem de execução, um plano já elaborado anteriormente, esperando o tempo para ser realizado. Não precisamos de muito para saber que isso se trata de um selo real, mas por ser 7, dá a ideia de quão grande é o plano e quão grande é a pessoa que receberá o livro, e o plano que só poderá ser executado por aquele que é digno de abrir o livro e desatar os selos. Então esse livro, ele já foi escrito antes da fundação do mundo, mas ele precisava de alguém que tivesse a capacidade de abrir esse livro. Até então, não havia no céu quem pudesse fazer tal coisa. Por quê? Porque eu acho que ele estava em outro lugar. Ele estava na terra, por isso que ninguém abriu o livro. Por quê? Porque o Logos encarnou. Ele não estava no céu. Então, irmãos, eu já vou começar a explicar o seguinte: quando
que o livro de Apocalipse começa? Quando aquele que é digno de abrir o selo subiu. Então, irmãos, o livro de Apocalipse começou há 2000 anos atrás. A execução do livro de Apocalipse, ela é inaugurada a partir do momento em que Cristo é ressurreto e sobe aos céus. Então ali se executa o plano que foi estabelecido neste livro. E a gente vai ver isso muito claramente. Oi. Esse desatar esses selos era como se fosse algo que amarrava e tinha que... Geralmente era assim, era uma fita vermelha da cor carmesim, e era jogado uma bola de cera nesse selo, para que o selo ficasse atado, essa fita ficasse atada ao selo, e ali era prensado o sinete, né? E ele punhava essa cera, e ele travava, só que esse livro tinha 7, por isso que desatar o selo significa quebrá-lo, porque você desata o laço, você puxa as pontas do laço e o selo se quebra. Tá bom? Acho que essa é a ideia aqui. Então o opstógrafo deixa bem claro o que é a importância do que é, e os selos destaca justamente o que? Se é 7, significa o segredo máximo, a máxima autoridade, porque aquele que está entregando o livro, ele é o Senhor dos Senhores. Então não basta um selo, é 7 selos, é a plenitude de todas as coisas. Então opstógrafo, nesse contexto, um documento de ordem de execução de um plano já elaborado anteriormente esperado. Não precisamos saber o que 7 selos significa, né? Dá ideia de quão grande é o plano e quão grande é a pessoa que recebe o livro, e um plano que só poderá ser executado por ele. Então, irmãos, 7 selos, porque o número 7 no Apocalipse significa a plenitude de Deus. Então esse livro tem a plenitude de Deus estabelecida. Olha o verso 2: E vi um anjo forte. Interessante, né? Olha, ainda colocou um anjo forte aqui, bramando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Está vendo? Eu vi um anjo forte, bradando com grande voz. Irmãos, é uma trombeta, tá? A voz é ampliada pela trombeta. A ideia é inaugurar, é estabelecer, ou seja, mais uma vez, tudo focando para esse acontecimento que é o livro. Abra comigo Salmo 69, 33. Leia bem alto para mim aí. Salmo 69, 33. Muito provavelmente faz alusão a esse texto. Salmo 69, verso 33. Cansei de pedir socorro, minha garganta se abrasa, meus olhos fraquejam, de tanto esperar pelo meu Deus. Vocês não entenderam, né? Vocês entenderam o que é esse salmo? Mas lê bem alto, para até a pessoa que vai estar ouvindo aqui, vendo aqui, ouvir a sua voz. Cansei de pedir socorro, minha garganta se abrasa, meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. A grande questão aqui é que a sua tradução não é a mesma tradução da minha, mas ela quer dizer: e eu bramei com grande voz. Aí ele vai explicar: clamando pelo meu Deus, na espera de que ele virá. Por que esse salmo, eu encaixei esse salmo aí? Porque essa é a expectativa do céu. Quando ele virá? Eu já estou fraco, eu já estou cansado. Quando ele virá? Ele está vindo. Ele está vindo para julgar os vivos e os mortos.
Só que olha só, e vinha um anjo forte, bramando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Então a trombeta é para mostrar a realeza. Agora eles estão apontando para um outro indivíduo no trono, alguém que é digno de abrir esse livro. Todo mundo focou em Deus, Deus puxou o livro, agora está bramando de novo. Agora o trombeteiro começou a tocar, porque há um acontecimento muito grande que vai dar desfecho agora. Olha só, e esse salmo que você acabou de ler, ele vai se encaixar perfeitamente no que João fala. Olha só: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Você entendeu o desespero do salmista agora? Entendeu o desespero de João? E João falou o quê? E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. É o que o salmista está falando. Até quando, Deus? Eu já estou fraco, eu estou acabando, minha esperança foi embora, e agora? Minha garganta está. Eu chorava muito. João falava que chorava muito. Por quê? Porque ninguém fora digno de abrir o seu. Olha, gente, nem aqueles seres lá, hein? Nem os 24 anciãos, ninguém era digno. Ninguém era digno. Gente, e a ideia aqui é de nem olhar para ele. Não, ele viu, mas como é que ele viu e ninguém era digno de olhar? Ué, se ele viu o seu, como é que ninguém é digno? A palavra olhar aqui é ter ciência do que está escrito. Então não podia nem olhar para tentar, sei lá, de alguma forma vislumbrar alguma coisa. Isso era impossível. Não dava nem era digno nem de abrir e nem de olhar para ele, ou seja, prescrutar, tentar entender o que se passa naquele selo, naquele epistógrafo, naquele livro extremamente diferente. Aí o que aconteceu? No verso 5: e disse um dos anciãos, nós tínhamos 24, mas um apareceu em cena aí, e ele disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Vocês percebem aqui que não precisa de dizer quem é a raiz de Davi, né? Acho que a gente está cansado de saber quem é a raiz de Davi, que é o leão da tribo de Judá, ou seja, aquele que tem o cetro de justiça, aquele que reina, aquela promessa feita, o único que é digno, que veio da raiz de Davi. E ele, olha só, e qual é o título dele? Que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. O que ele venceu para abrir o livro e desatar os selos? Pode falar algo, minha irmã? A morte. Porque qual é o título de Cristo em Apocalipse? Aquele que estava morto e reviveu. E ele fala: eu estive morto e ressuscitei. Então qual é o título? É aquele que estava morto e ressuscitou. Aí ele apresenta Cristo como quem? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o que venceu. Porque leão, ele é o vencedor. Olha só o que vai acontecer agora. E olhei, e eis que estava no meio do trono os 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro. Ué, mas não era um leão? Ele falou: está aqui o leão. E quando ele virou, era o cordeiro. Não entendi nada agora. Era leão ou era cordeiro? É que vocês não prestaram atenção. Qual é o título de Cristo? Cordeiro. Qual o cordeiro? O cordeiro morto antes da fundação do mundo. Por que ele agora está com a aparência de cordeiro?
Porque a aparência de cordeiro morto é o título dele, porque ele esteve morto, mas ele ressuscitou. Então ele tem a autoridade de leão, mas o seu título é aquele que esteve morto e ressuscitou. Então a visão do cordeiro nada mais é do que o título daquele que venceu a morte. Então o cordeiro, como sendo morto, representa o Cristo ressurreto, que é o único digno de abrir o céu. Cordeiro também é todo sacrifício, né? Então, mas ele é aquele que venceu a morte. Essa é a ideia. Ele se sacrificou. Ele é o único que venceu a morte. Ele é o único. Por isso que ele é apresentado entre os anciãos e entre a igreja de todos os tempos e toda a era como aquele que esteve morto e ressuscitou. Os anciãos são a testemunha disso, que esse é aquele que morreu, mas que vive eternamente. Outro título de Cristo: aquele que morreu, mas que vive eternamente. Então, por isso que agora sai do leão, que é a autoridade, e agora essa autoridade se transforma em quem? No cordeiro, porque é o único que é digno, autoridade e dignidade. Por quê? Esse é o título dele. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, é o cordeiro que morreu em nosso lugar, aquele que é o único que é santo, imaculado, puro, sem mancha. Ou seja, esse cordeiro, como sendo morto, ele passou. Gente, o cordeiro que foi morto, qual é o primeiro processo? Ele passou pela vistoria do sacerdote. Então Cristo aqui, ele é representado como aquele que passou pela supervisão de Deus, e ele foi encontrado digno. Por isso que ele é digno de abrir o selo, de ler o livro e abrir o selo. Então esse que estava no trono, dos 4 seres viventes entre os anciãos, um cordeiro, havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Vamos lá, não bastava esse cordeiro como tinha sido morto, esse cordeiro tinha 7 chifres e tinha 7 olhos. Gente, vamos lá. O pessoal que acredita em Apocalipse literalmente, me explica isso. Aí Jesus vai voltar com 7 chifres e com 7 olhos. Que visão mais horrível! Você imagina? É um monstro. Então vamos lá, irmãos. A palavra aqui, 7 pontas, aqui no caso é 7 chifres, né? Não sei se a tradução de vocês está 7 chifres. Está 7 chifres a sua? Então, essa palavra selos em grego significa poder. Então, se ele tem 7 poderes, significa o que, irmãos? Que ele é o Todo-Poderoso. Então, é o cordeiro, porque ele é digno, é um título daquele que esteve morto e ressuscitou, e sobre ele há todo o poder. Não é metade do poder, é 7. É a plenitude do poder, e não bastava isso. Ele não só tem todo o poder, ele é onisciente, porque ele tem 7 olhos. Significa que ele é onisciente, ele vê tudo. Mas ele não vê tudo, irmãos, o que está acontecendo. Ele vê tudo que aconteceu e que acontecerá. Esse é o que enxerga em todos os tempos, em todas as eras. Esse é Cristo. E ele está sendo desenhado como o que ressuscitou, aquele que foi morto antes da fundação do mundo, aquele que tem todo o poder, aquele que sabe de todas as coisas, passado, presente e futuro. Vocês entenderam? Por isso que é simbolismo. Mas isso não está solto, isso está atrelado ao livro. E o livro é o que então, irmãos? É a execução do plano de Deus. Vocês entenderam? Esse livro, esse epistógrafo, esse livro escrito, selado, ele é o plano de Deus, ele é a execução. Gente, quando fala plano, sobre a perspectiva de Deus, então, eu estou planejando fazer. Não, o livro já está escrito, o plano já está ali. Ele, quando abrir,
automaticamente acontece o quê? A execução do projeto. Então, quando abrir, já começa a execução. E olha só, e ele não só tem os 7, e olha só, ele não tem só 7 olhos. E ele ainda explica que os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados para toda a terra. Ou seja, ele não só enxerga tudo em todos os tempos, em todos os lugares, como ele também avalia o coração de cada um. E ele julga e ele purifica. Que é isso que o Espírito Santo faz, não é? Nós não vimos isso anteriormente. O Espírito Santo executa a ordem, ele mata, ele prova a pessoa e ele purifica a pessoa. Esse é o papel do Espírito Santo. Irmãos, existia, não vou nem tocar nesse assunto não, senão vai complicar mais na religião grega existia um negócio chamado daimonia. Daimonia é assim, através de um ritual místico, a pessoa recebia um espírito, uma chama que acompanhava essa pessoa partindo dali, e ela recebia esse espírito através do ritual. Gente, é igualzinho qualquer terreiro, o pessoal neopentecostal, literalmente eles recebiam essa daimonia, que depois o pessoal vai chamar de demônios, né? Vem da palavra, vem daí, daimonia. É um espírito que serve essa pessoa, ou essa pessoa serve esse espírito, enfim, é uma coisa assim. Então, só para você ter ideia que essa ideia está permeando aqui o texto. E veio, olha o que aconteceu com esse cordeiro. E ele veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Misericórdia, quem é esse? Que foi diretamente diante de Deus e tomou da mão direita. Está sendo receber. Significa, olha só, a palavra tomar aqui, o sentido é transferir autoridade, tá? Porque se eu te pego algo para você executar para mim, o que acontece? Você recebe essa autoridade. O que os apóstolos eram? Um representante direto de Cristo. Por quê? Porque ele recebeu essa autoridade de Cristo. Vocês entendem? Então ele tomou da destra de Deus. O próprio Deus, a mão direita significa a mão do consentimento. É quando o pai passava o testamento para o filho no Antigo Testamento, dentro da cultura judaica, o pai passava o cajado diante do filho e o filho tomava conta da família a partir daí. A autoridade era dada ao primogênito através da destra, da bênção da mão direita, tá bom? E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante de quem agora? Do Cordeiro. Vocês estão vendo a inversão agora? Parece que quem recebe toda a glória, honra e poder é quem agora? Agora é o Cordeiro. Não é mais Deus Pai, é passado para o Deus Filho agora. Por quê? Porque ele vai executar. Ó, viu? E os 4 animais, os 24 prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles o quê? Harpas e salvas de ouro cheias de incenso. Irmãos, incenso é louvor, tá? É uma forma de adoração. Que são quem? As orações dos santos. Hoje nós oramos para quem? Olha a ligação aí, irmãos. Para quem que nós oramos? Todas as nossas orações, elas são orientadas a partir de qual nome? Jesus. É isso que o Novo Testamento nos ensina. É isso que os apóstolos nos ensinam. Nós oramos a Deus Pai pela força do Espírito Santo em nome de Jesus. Por isso que todas as nossas orações nós falamos em nome de Jesus, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou nós usamos a Trindade, ou em nome de Jesus. Então não é diferente lá no céu, tá? Está todo mundo fazendo a mesma coisa que a gente faz aqui na terra. Todo mundo adorando em nome de Jesus.
e eles cantavam um novo cântico. Irmãos, vamos lá. Cantava um novo cântico. Se vocês perceberem, irmãos, isso é um conceito muito comum no Antigo Testamento. Toda vez que Deus realizava alguma proeza entre o seu povo, o que acontecia? Um novo cântico significa uma nova adoração, uma nova doxologia. Quando Maria é visitada pelo Espírito Santo, ela louva, é chamado de Magnificat de Maria. Maria exalta o Espírito Santo. Quando a mãe de João Batista tem um encontro com Cristo na barriga ainda, o que acontece? A criança pula e eles louvam ao Senhor de novo. Então vocês percebem que cada ato novo de Deus, o que acontece? Há um novo louvor. Então o novo cântico significa que Deus fez uma coisa assombrosa. Você vê, logo depois que o mar vermelho se abriu, o pessoal entoou um novo cântico. Então vocês vão perceber que essa é uma coisa muito comum, tá? E eles começam com a doxologia. Olha qual é o novo cântico. E cantavam um novo cântico. E aí a palavra dizendo, 2 pontos, que significa o quê? Eles vão cantar agora. Então isso aqui é uma doxologia. A doxologia que era feita dos anciãos e dos seres viventes para Deus Pai, agora se voltou para Deus Filho, a partir do momento que ele começa a executar o projeto de Deus. E está escrito que ali, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos comprastes para Deus de toda tribo, língua, nação e povo. Esse verso 9, ele é uma pá de cal para aquele que acredita que Deus tem um plano para Israel e um plano para o gentio. Gente, o projeto é para todos, o tempo todo. Deus nunca fez um projeto para um, projeto para outro. Ele sempre fez um projeto para todo mundo. Por quê? Porque ele escolheu de toda a tribo, língua, povo e nação. Vocês estão vendo, gente? É clã, você vê glossa, etnia, você vê tudo aqui misturado. Ou seja, eu vou salvar, gente, todos. E eles foram comprados pelo Cordeiro. Deus se fez propício a todo o povo por causa do Cordeiro. Só que ele é digno de abrir os seus. Eita! Olha isso. E para nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Irmãos, eu poderia citar esse texto aí para vocês procurarem, mas a gente sabe que isso está em Pedro, e no Atos dos Apóstolos. Você vê que Pedro, ele fala lá, vocês estão admirados porque isso aí aconteceu no profeta Joel e tal. Aí o próprio Pedro depois ele fala que Deus nos constituiu o quê? Nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. E a mesma coisa que acontece aonde, irmãos? Em Êxodo. A mesma coisa que aconteceu em Êxodo. Lembra que Êxodo é a história fundante da nação? Tudo é repetição de Êxodo. Então, mais uma vez, lá também Deus ele falou o quê? Eu tirei vocês daí com mão forte. Para quê? Para fazer vocês nação eleita, povo adquirido, os meus sacerdotes. Vocês vão ser luz para o mundo. É a mesma coisa que Pedro disse. Está em Êxodo 19. Então, olha só. E para o povo, e para o nosso povo fez sacerdote sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. Era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Isso é a hipérbole, tá? Isso significa dos milhares que louvavam a Cristo em sua plenitude pela obra que ele fez e pela grande salvação que ele produziu. E com grande voz diziam o quê? De novo, cantando o mesmo louvor em cima.
digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória, ações de graças. Ou seja, Cristo é digno de todas as coisas. Gente, essa palavra não, esse verso 12 aqui é a coroação de um imperador romano. São as mesmas palavras, tá? Só que aqui, digno é o Cordeiro que foi morto. Aqui era o nome do imperador, era o título do imperador. Só que aqui, quem é o imperador é Cristo, e o título dele é qual? O Cordeiro que foi morto. E é um título, irmãos. O Cordeiro que foi morto é um título, e esse título fez com que ele recebesse todas as honrarias. E vocês não perceberam que essas honrarias aqui, elas vão ser muito claras no verso 13. Olha só: e eu vi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e as que estão no ar, e todas as coisas que neles há, dizer. Irmãos, presta bem atenção aqui, ó. Todas as criaturas do céu. Aí está o quê? Está no mar, né? Aqui eu ouvi todas as criaturas que estão no céu, acredita? Aí aqui a ordem está invertida. Todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e as que estão no mar. Vocês prestaram atenção que essas criaturas são sempre as criaturas que trazem medo? Criaturas. A palavra aqui é bestial. As criaturas poderosas, ou seja, todos os seres que têm poder. O que eles estão fazendo agora? Estão louvando a Cristo. Ou seja, todos os seres que têm poder sobre a terra rendem o seu poder e a sua glória, assim como os seres viventes rendiam glória para Deus Pai Todo-Poderoso. Todas as criaturas da criação estão voltadas para Cristo agora. E eles estão dizendo que e ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas o quê? Agora só, Cristo está recebendo o mesmo louvor que Deus Pai. Vocês estão entendendo? Cristo agora, por causa do seu sacrifício, ele assume a mesma autoridade de Deus Pai. Por que eu sei disso? Olha só, e ao Cordeiro que sejam dadas as ações de quê? Vai contando comigo, graça, honra, glória, poder. Vocês vão vendo, olha só, essa graça, honra, glória e poder. São quantas coisas? Com 4 coisas: graça, honra, glória e poder. São as 4 manifestações de poder para julgar toda a criação. Toda criatura rende louvor. E quais os louvores que são dados para ele? Justamente graça, honra, poder e glória. Ou seja, tudo se volta para Cristo agora, né? E para todo sempre. E quem que confirma essa oração? E os 4 animais diziam. Quem são esses 4 animais? Essas bestas são os querubins. Eles dizem o quê? Amém. E os 24 anciões? O que eles fazem? Se prostraram e adoraram ao que vive para todo sempre. Lembra? Ao que vive para todo sempre é o título de Jesus Cristo. Encerramos o Apocalipse 5. Agora que o pau quebra, né? Quando nós chegarmos agora os 7 selos. Nós vamos inaugurar agora os 7 selos. Você viu grandes acontecimentos aqui? O prelúdio, o barulho, tudo para apontar uma coisa: o selo vai ser aberto. Então há um prelúdio aqui, aquele momento em que todos estão ansiosos para ver o que vai acontecer. Vai acontecer. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Nossa, deu certinho, graças a Deus. Vamos orar? Meus especialistas em
em escatologia, né? Só os irmãos aqui agora vai manjar de tudo. Vamos orar, vamos agradecer? Pai Santo, Pai Bendito, na Tua presença nos colocamos, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua revelação. Pai, que isso sirva de ensino para nós, para que nós também possamos glorificar a Deus Filho sobre todos os aspectos, porque todos te louvam e te adoram, nós também te adoramos como criatura sua, como um povo seu, aquele que foi adquirido pelo teu sangue e pelo teu sacrifício. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a cumprir a nossa missão. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a sermos aquilo que deveríamos ser, através do seu sangue derramado sobre nossas vidas. Peço que abençoe o seu povo, os leve em paz para casa, os guardando e os protegendo. Tudo isso nós pedimos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Encerrado o culto.